Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer mais replantes. Chegou 3 menininhas novas aqui no cantinho que eu quero replantar com vocês. A primeira é essa menina linda aqui, ó, que é a Hurst. Eu não sei pronunciar isso. Hurst Delight. Ai, é tão difícil pronunciar o inglês, né? Mas eu acho que vocês entenderam. Vou deixar agora aí o nome na tela para vocês conferirem o nome dessa menina linda aqui, que custou R$39. Essas plantinhas aqui foram uma surpresinha que o maridão fez para mim. A outra plantinha aqui é a Baron Bold, também custou R$39. Tá com um pouquinho de praguinha aqui no meio, mas eu vou usar o Diazitop ou aquela misturinha de detergente com vinagre para dar uma limpadinha no centro dela. E vamos replantar ela juntos também. Outra plantinha, que daí essa daqui foi eu que escolhi lá no mercado, até tá com um pouquinho de capinha aqui. É essa Echeveria setosa aqui, se eu não me engano é a diminuta. Eu adoro comprar esses vasinhos pequenininhos aqui, ó. E eu já até preparei uma latinha que tá um luxo, gente. Vai ficar muito linda, uma das duas maiores aqui. E essa daqui, eu cheguei a preparar uma latinha, só que não deu tempo de eu fazer uma decoração, de fazer um desenho. Então ela vai para um potinho preto normal. E futuramente, quem sabe, ela vai para uma latinha decorada, porque ela é uma suculentinha pequena, né? Amo as suculentinhas pequenas. Então, se você gostar de jardinagem, gostar de ver os pets, gostar de suculentas e ser um sucu teimoso aqui como eu, seja muito bem-vindo. E não esquece de se inscrever e deixar seu like também. E vamos lá para a jardinagem. E aí eu vou mostrar umas baguncinhas aqui do vídeo anterior, que eu ainda não replantei algumas plantinhas aqui que a gente fez poda, porque eu não tinha feito o substrato, né? Agora eu preparei o substrato, bem camarada, para as meninas que foram podadas e para essas plantinhas novas que chegaram aqui no cantinho. Olha a latinha que eu decorei para plantar uma dessas menininhas novas. Fiz esse passarinho, ficou muito legal, né? Olha só que fofo. Aí eu já coloquei metade de substrato aqui. E eu acho que eu vou plantar essa menina linda aqui, a Hurst Delight, sei lá qual é o nome dessa menina. Vamos desmanchar esse torrão aqui. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui para mostrar para vocês essa belezura que tá super enraizada. Parece que tem assim um carvão em pó aqui nesse substrato. Que substrato fininho, gente, olha. Vamos desmanchar bem aqui esse torrão. Olha só que linda que tá essas raízes. Olha só. Ele comprou numa floricultura. Achou por acaso e resolveu trazer para mim de presentinho. Olha só. Ai, tá muito bonitinha. Eu já tinha comprado uma. Vocês que acompanham o canal, vocês vão estar lembradas de uma Hurst. Jesus, que nome difícil de eu estar pronunciando. Vão estar lembrados de uma que eu comprei e acabou melando o caule. E aí eu tentei salvar, mas não teve jeito. Acho que precisa de um pouquinho mais de substrato. Vamos acomodar ela bem aqui assim. Aí vai ficar linda, vai ficar poderosa essa menina aqui nesse vasinho lindo. Olha só. Vamos virar aqui. Olha só, nesse início de replantio, de vinda para cá, essa plantinha vai tomar sol da manhã, mas eu imagino que por ser carunculata, ela vai gostar de bastante sol, mas nesse primeiro momento ela vai ser adaptada ao sol da parte da manhã.
que tá esquentando o clima. Então, vamos dar um sol na medida certa, pouquinho, né? Aos poucos. Dá 1 hora, depois dá 1h30. E assim vamos aumentando gradativamente a quantidade de sol para ela não queimar e para ela se adaptar bem aqui ao meu substrato, ao meu cultivo. E ó, ficou linda, 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 maravilhosa. Olha só, tá muito fofa. A próxima que a gente vai estar replantando é essa daqui. Eu vou plantar nesse vasinho aqui, ó. Eu comprei uns vasinhos cor-de-rosa, coisa mais linda para essas duas plantinhas. Só que elas, eu achei que os vasos iam ficar grandes demais. Eu vou mostrar para vocês. Esses vasos aqui, ó. Aí então eu preferi colocar nesse que é um pouquinho menor, ó. Até eu tinha preparado, mas eu olhei essa boca enorme aqui. Aí eu pensei, não, eu vou plantar num vaso um pouco menor. Aí vamos colocar isso aqui para baixo, já que tá cheio de pelota de carvão. Adoro plantar as minhas plantinhas no carvão e elas também amam. Nossa, que substrato camarada. Nossa, gostei desse substrato. Tem muito carvão bem, mas bem moidinho, dá para perceber aqui. E para variar, as minhas unhas vão ficar maravilhosas depois de replantar essas plantinhas aqui. Pretinhas, pretinhas. Olha que linda essa planta aqui, ó. Aqui é o centro dela, ó, que tá precisando de um pouquinho de tratamento, ó. Tá vendo? Então vamos desmanchar bem. Às vezes, dependendo do substrato que a plantinha vem, ela é mais fácil retirar o substrato seco, mas às vezes eu tenho percebido que alguns é melhor estar molhando o substrato para poder estar tirando a plantinha do torrão. Então varia muito, vai da tua observação aí. Às vezes é interessante regar para poder desmanchar o torrão que ela vem. Nesse caso aqui, o substrato estava bem fininho, bem poroso, então ficou bem legal de tirar com o substrato seco. Olha que linda! Muito, muito linda. E aí o próximo tratamento eu acho até que eu vou fazer uma aplicação de sulfato de cobre nela. E aí não vou precisar estar colocando inseticida. Vou passar bem com um jato bem forte aqui, ó, para tirar essas cochonilhas com um pouquinho de fumagina. E aí esse vai ser o tratamento que ela vai passar. Linda, né? E aqui, aquela bonequinha que estava sem uso, né, que a plantinha morreu, eu vou plantar a cetosa. Eu preparei essa xicrinha aqui, mas eu acho que eu vou plantar na bonequinha. Vamos retirar ela aqui. Vamos passar esse substrato para cá que eu vou reaproveitar. Vamos desmanchar aqui esse torrão, que nesse caso está molhado. E que parece ser fibra de coco nesse caso aqui. Tinha uma mudinha que eu acabei estragando aqui, ó. Vou tentar deixar ela junto, mas vai ser difícil. Vai ser difícil desmanchar aqui, ó. Ela é muito bonitinha, olha só. Se eu não me engano, ela é a Echeveria setosa diminuta, que ela tem um pouquinho mais de pelinhos do que aquela outra que é comum. Passa pra lá, vamos tirar um pouco desse substrato aqui de dentro, que daí se torna mais fácil para estar replantando. E vamos pegar aqui. Repondo novamente, ficou bem bonitinho, ó. Tá bem legal, acho tão fofinho essas bonequinhas. E elas gostam muito de vasinhos pequenos. Elas gostam de lugar apertado. Elas respondem muito bem. Não é muito legal você estar plantando uma planta pequena num vaso muito grande. Por isso que eu não aproveitei aqueles vasos cor-de-rosas para plantar a Baron Gold e a Hearst Delight.
Aí. Pior que tinha que dar mais uma socadinha nesse substrato, ó. Ele tá bem poroso. Vou pegar um pouquinho daqui. Vamos colocar mais um pouquinho. Vamos ver se ficou legal. Acho que agora ficou legal. Não vai ser regada hoje porque esse substrato que eu acabei de tirar estava molhado. Então vamos deixar a menininha se adaptar ao sol da parte da manhã. Ficou bem bonitinha. Deixa eu colocar elas aqui do ladinho e mostrar para vocês. Olha que lindas. Olha que fofura que ficou essa latinha. Muito linda, né? E agora eu quero mostrar para vocês como que tá a coleção e como que tá a bagunça aqui, que eu vou replantar aquelas plantinhas que a gente fez a poda no vídeo anterior e mostrar um pouquinho de como que tá a coleção. Hoje também aproveitei para fazer a poda das minhas Pearly. Olha só, elas estão precisando de mais sol. Tomaram bastante sol nesse inverno, nesse último inverno. Porém, elas não responderam bem. Aí eu resolvi fazer uma poda para elas renovarem as raízes. E eu vou dar um substrato novo para elas. E fazer uma adubação bem top para elas. Outra coisa que eu tenho bastante cuidado depois dos replantes é sempre lavar tudo que eu usei e depois eu pulverizei um pouquinho de água sanitária misturada com água, né? Para garantir que se por acaso tivesse nematóide, eles vão morrer. Então, fica os utensílios limpinhos para a próxima jardinagem. Deixa eu mostrar a bagunça aqui. Ai, deixa eu mostrar esse vasinho aqui que eu coloquei para tomar um banho de chuva. Olha só que lindinho. Esse aqui é uma latinha que eu decorei também, ó. Olha só que bonitinha que ficou. É uma latinha de biscoito. Aí fiz uma decoraçãozinha ali, ficou bem legal. Coloquei essa peperômia com a secunda. Mas o certo é ela ficar assim, né? E aí acabou que eu virei o vaso e aí ficou a pendente na frente. Vamos ver se ela cai um pouquinho, porque ela tá bem pra cima e não tá dando pra ver a secunda. Deixa eu mostrar essa plantinha aqui que eu fiz o tratamento com o fungicida. Já melhorou. Então, quando tem uma plantinha assim que tenha oídio, qualquer tipo de fungo aí, retira a parte mais afetada e faz uma aplicação de fungicida. Nesse caso aqui, uma aplicação só já foi o suficiente. Tá linda, né? Esse aqui é o Lenopetalum chocolate e o Lenopetalum variegata strawberry. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu mostrar a floração aqui da minha Crispat Beauty. Olha que linda que é. Olha que fofura. Bem bonitinha, ó. E é em sininho, ó. Olha que linda. Olha lá a Crispat. Como ela é. Tá com 3 hastes florais aquela roseta lá, ó. Tá linda. Maravilhando aqui. Hoje vai dar florzinha. Assim que abrir o sol, elas abrem melhor as florzinhas dos cactos. Muito fofa. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho a bagunça. As bancadas ali eu limpei e passei água sanitária nelas. Isso é um costume que eu volta e meia tô fazendo aqui para que não haja mais infestação, se caso aconteça de aparecer alguma plantinha com nematóide e eu ter mexido e acabe contaminando ali. Aí depois eu vou colocar elas todas de volta. Deixa eu mostrar elas aqui no chão para finalizar. Essa daqui é a Baron Bold, que eu ainda não tive o tempo de fazer a aplicação do fungicida, mas eu vou aplicar. E às vezes aqui, como tá pouquinho, o fungicida já vai fazer uma limpezinha aqui nesse centro. E aqui a minha, eu acho que é Hershey's Delight. Acho que é isso.
Aí eu fiz o replante aqui na latinha, depois eu vou ajeitar ali na prateleira. Fiz a poda dessa menina linda aqui também. Olha só que linda que ela é. Não tenho a identificação dela. Muito fofa. Coloquei o copinho aqui, ó, para depois que tiver mais sequinho o caule, aí eu vou deixar repousando e só vou plantar depois de ter raiz. E aqui, olha que linda que ficou. Muito fofinha, né? Essa setosa. Replantei aquelas meninas do vídeo anterior, ó. Essas aqui estavam com nematóide. Aí, como eu desconfiava que estava com nematóide, eu peguei e deixei para mexer no vaso por último. E aí depois eu peguei e limpei tudo com água sanitária. Não tenho identificação dessa plantinha aqui também. Então é muito importante você manter tudo limpo. Dá trabalho, dá muito trabalho você tá higienizando tudo. Mas vale muito a pena, porque depois você não vai ter incomodação de estar proliferando nematóide para as outras plantinhas que ficam uma do lado da outra, e a própria água da rega de um vaso contaminado passando por outro vaso saudável acaba acontecendo a contaminação. Então, deixa eu mostrar essa daqui que também foi feita a poda. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, ó. Ela tá bem molinha, mas muito sentida essa cupide aqui. Também ganhou substrato novo, muito fofa. E essa daqui é a... esqueci, vou deixar na edição do vídeo para vocês a identificação. Fiz a poda dessa daqui também. Então, basicamente, o que eu faço quando uma plantinha nova vem é fazer o replante e fazer a adaptação ao sol, né, ao sol da parte da manhã. Coloco no meu substrato. Geralmente eu tiro do substrato que vem, mas acontece às vezes da gente não ter tempo e deixar, né? Essas aqui são as Graptoverias Deb, que estavam bem feinhas, acabou, não sei o que deu, não tava com nematóide, estavam bem as raízes, mas eu preferi fazer a poda, então elas vão renovar as raízes e vão depois receber um vaso novo. E substrato novo também. Tava tão bonitinho o vaso no inverno, mas daí acabou ficando feinho. Aí aqui, ó, também fiz o replante dessas Basful. Olha que linda. Agora não tá, né, na verdade, muito linda, mas vai ficar bonitinha. E aqui eu vou depois ajeitar as plantinhas todas aqui no lugar novamente. Não sei se eu mostrei esse arranjinho para vocês, com a híbrida Patent, a Chocolate Soldier, esse Adromiscus, muito lindo, né? Aqui a Humbert, a Túrgida, tá muito fofinha. Olha só, a Chaviana ficando linda de novo. Deixa eu mostrar essa daqui, que lindo que tá esse vaso. Maravilhoso, né? Trouxe várias plantinhas de lá da frente para cá. E elas estão bem lindas. Aqui eu deixei alguns caules que eu mostrei para vocês, né? Opa! Vamos aproveitar as folhinhas que são da Melaco. Vou deixar aqui, mas não vai ficar aqui. Eu vou arrumar um lugar para elas. Deixa eu mostrar aqui para vocês as folhinhas de Paula. Deixa eu focar. Olha que lindinhas, essas aqui são tudo mudinhas da... Não é, na verdade não são da Paula, são da Echeveria híbrida da Paula. E deu diversas mudinhas, ó. Aí eu pretendo deixar aqui. Aí aqui tem uma Bembades. E aqui é uma... esqueci o nome dela. Ela tá aqui. Até a planta mãe tá aqui. Dionísios. Olha só como tá. E tá dando haste floral, ó. Olha que bonitinha. Olha a minha súpia que bonitinha. Esse é o segundo vaso. Veio lá do jardim. Tá muito fofo. Então era isso. Deixa eu mostrar os meninos para finalizar o vídeo, né?
Hein? Quem vê estão atrás das grades essas criaturinhas, né? Vamos finalizar o vídeo com vocês, hein? Olha, o portão tá aberto, ó. Estão em liberdade esses meninos, hã? Estão em liberdade esses meninos. Então, vamos mostrar o focinho do like, vamos nos despedir do pessoal, vamos mandar lambeijos pro pessoal, né? Oxe, meu velho. Tá feio, hein? Oxe, meu Deus do céu. Vem cá. Isso. Ai, deixa eu botar a mão aqui. Olha só o ciúme. Olha só o ciúme. Muito obrigada, pessoal, pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.